Hoje tem Vasco Sport às 9 da noite em São Januário. O Sport busca a primeira vitória e o Vasco a segunda vitória. Aliás, o Vasco está numa espécie de crise, mesmo vencendo no meio de semana pela Sul-Americana. A torcida ficou na bronca com o Fábio Carille e tá ameaçado no cargo. O Sport vem de um jogo que foi polêmica nacional. O Sport acabou perdendo para o Palmeiras com um pênalti que não existiu. E claro, teve uma repercussão nacional. Mas a gente vai falar aqui das novidades do time do Vasco e do time do Sport. Você vai acompanhar também as escalações, onde você vai assistir o jogo, e detalhes. Todas as novidades para você de Vasco e Sport hoje pelo Brasileirão da Série A. E também a gente vai falar do VAR. E vamos falar quem vai ser o árbitro principal também. Quem apita o jogo. Se liga no vídeo, hein? Grande sabadão para todo mundo. A partir das 9 da noite a gente tem Vasco Sport, terceira rodada no Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. O Sport voltou esse ano. Enfim, a gente vai falar de escalações, arbitragem, onde você vai assistir o jogo. Detalhe é que o Sport tem novidade, O Chico deve ser deslocado para a lateral e o Lucas Cunha deve fazer dupla com o João Silva na zaga do Sport. E o Atêncio seguiu com a delegação para o Rio para o jogo de logo mais à noite. Aliás, a gente vai ter live no canal logo mais, tá, galera? É bom você se ligar, participar com a gente aqui também, tá? Se liga no canal. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, o Gigante da Colina contra o Leão da Ilha do Retiro. Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão pra você. E hoje é dia de você apostar. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code aqui, tá? Tem um link na descrição do vídeo, você entra e aposta a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional, melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, galera. É a nossa Bet Nacional. Outra cara, outra conversa, diferente. Bet Nacional, Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui rapidinho. Muita gente fala, Roberto, por que você fica colocando, tem a camisa do Sport aí, tem a camisa do Bahia? Bom, a gente tem camisa dos clubes do Nordeste aqui, geralmente a gente coloca, tá? Para valorizar o nosso futebol, tá? Independente de qualquer coisa, né? A gente quer que a nossa região cresça, no futebol, e tá aí o Fortaleza, o Bahia, na Conmebol Libertadores, o Vitória na Sul-Americana. O Sport subiu lá do Ceará para a Série A, então a gente valoriza bastante. Mas claro que a gente coloca camisas de outros clubes também, é óbvio, a gente recebe aqui de presente no canal e a gente coloca algumas camisas aí, independente às vezes do jogo. Mas falar em Bahia, o Bahia joga neste domingo, hein? Amanhã às 16 horas contra o Mirassol. O Bahia que tá muito bem, meu amigo, esse ano, o Bahia tá show. Bom, mas vamos falar do Sport, sim senhor, porque a equipe do Sport enfrenta o time do Vasco lá na Colina, lá em São Januário, o Gigante da Colina, e a situação do Vasco não é nada boa. O Vasco chega, depois de uma vitória pela Conmebol Sul-Americana, em cima do Puerto Cabello por 1-0, mas não evitou que a torcida do Vasco xingasse o técnico Fábio Carille. Pois é, e ele está realmente ameaçado. Mas agora, para a gente ter uma noção de como vai ser o time do Vasco, O time do Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Mota, Tietê, o Paulinho, Garré e Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verrete, tá? O técnico Fábio Carille. O Sport o Sport chega depois de um jogo polêmico contra o Palmeiras. O Sport estreou no Brasileiro empatando com a equipe do São Paulo, lá no Morumbi. Teve um pênalti também que deram que não foi pênalti. Enfim, 2 jogos o Sport já teve 3 pênaltis marcados. É brincadeira, cara. Mas o Sport chega com problemas na lateral. Não tem o Igor Cariús e não tem o Dalbert, que estão machucados. E deve ser o Lucas Cunha entrando na zaga. Então, a provável escalação do Sport é o Kaique Francereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Cristian Rivera e
Lucas Lima, Barleta e Pablo, técnico Pepa. Atenção para a arbitragem, galera. A arbitragem vai ser de Goiás, tá? FIFA Goiás. Wilton Pereira Sampaio, assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Leone Carvalho Rocha de Goiás. O VAR é de Goiás também, Caio Max Augusto Vieira. Onde você vai assistir o jogo é exclusivo do Grupo Globo, tá? O Sport TV vai transmitir às 9 da noite e também você assiste pelo Premiere. Vamos lá, pelo que a gente viu, vou fazer uma análise aqui sobre as duas equipes. A equipe do Vasco, eu vi o primeiro jogo do Vasco, o Vasco venceu o Santos por 2-1 de virada. Começou mal na partida, tomou um gol e tal, e depois teve forças para reagir e jogar um futebol mais ofensivo, né, com transição mais rápida, utilizando muitos lados do campo, e conseguiu a vitória por 2-1. No outro jogo, o Vasco perdeu para a equipe do Corinthians, né, 3-0, o jogo lá na Arena Corinthians, e a galera ficou na bronca aí, né, porque realmente, né, o time do Vasco não jogou bem. E, claro, né, o torcedor que é um time, o investimento foi feito, para mim, destaque aí, né, o Verratti e o Felipe Coutinho, mas você tem um time muito bem organizado, né, um time com um Tietê, né, pegada boa, né, tem uma zaga sólida aí, e é um time que joga em transição de velocidade, faltas ali na área, muito perigo, o Felipe Coutinho bate muito bem, o Verratti é um jogador que dispensa comentário, né, um jogador que protege bem a bola, aparece para fazer gol. E o time do Sport que tá, né, eu acho que os dois jogos do Sport para mim foram jogos realmente muito com um futebol reativo no primeiro jogo contra a equipe do São Paulo, depois dominante em algumas partes contra a equipe do Palmeiras. Jogou, inclusive, na minha opinião, melhor que o time do Palmeiras, né? Principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras estava com o time reserva, o Sport jogou mais. Lucas Lima, né, o Sérgio Oliveira, diferenciados, o Christian Rivera, o próprio Duqueiroz, né, que aparece pouco no jogo, mas é um cara muito eficiente para o time. Para mim, o destaque do time é o Lucas Lima, tá? Mas o Sport está tendo muito apoio pelo lado com o Hereda, que para mim fez dois bons jogos, inclusive saiu no jogo passado por contusão. E é um jogador que dá muitas... aparece muito pelo lado direito do campo, sempre fazendo um 2, e também é um jogador que cruza bem, né, levanta bem na área. E o Lucas Lima, quando ele recebe essa função de não ficar na direita, nem ficar no meio, ter aquele espaço ali entre o meio campo e o ataque para fazer essa bola chegar com qualidade na frente, acho que ele utiliza muito bem, porque ele tem um passe bom, ele conduz muito bem a bola, ele é um bom driblador e tem eficiência no passe, na assistência. Eu acho que isso é fundamental. O Pablo precisa aparecer mais, né? Às vezes o Pablo fica muito isolado. O Barleta é um jogador mais agudo, né? Mais vertical, um jogador que vai muito para dentro. E acredito eu que o Sport vai fazer um bom jogo. Se a arbitragem normalmente não atrapalhar, quem sabe o Sport consegue a primeira vitória, né? O Sport que nesse momento está na zona de rebaixamento. A equipe do Sport que está na 18ª posição, né? Hoje a zona de rebaixamento Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória de Salvador da Bahia. Bom, mas só para a gente dizer assim, eu acredito que o jogo vai ser um jogo de trocação. O Sport não vai ficar atrás, vai saber ser reativo. Aliás, uma característica do técnico Pepa que a gente não conhecia era o futebol reativo e com o jogo apoiado, né, tendo bastante essa condição de bola pelo meio, com passes muito bons do Sérgio Oliveira e do Lucas Lima, e os botes certeiros do Duqueiroz e do Christian Rivera, o colombiano. E assim, acredito que muita gente está dando, claro, favoritismo para o Vasco por jogar em casa, por ter um time com mais investimento, mais caro, mas assim, o Sport investiu bem também na competição, e acredito que o torcedor do Sport vá na esperança de conseguir a primeira vitória, né? Pegar o Vasco da Gama em crise, né? O Gigante da Colina em crise, e de repente conseguir uma vitória e voltar para Recife aqui para jogar com o RB Bragantino. Bom, deixa eu pedir aqui a vocês um like, um joinha, um gostei, comenta aqui, boa sorte. Logo mais a gente vai ter live aqui no canal, tá? À noite. E se liga, porque o jogo é às 9 da noite, tá, galera? E fecha a rodada do sábado.
E a gente vai ter live aqui para você participar, né? E, claro, interagir com a gente aqui, beleza? Like, joinha, gostei, curte a gente em todas as plataformas, a gente está sempre com @Roberto Nascimento TV, tá? Em todas as plataformas, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook e no YouTube. Dá moral, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!